Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Team Talk, né? E para quem não entendeu ainda, o Team Talk, nós da Identidade de Jovens estamos aqui organizados em algumas equipes de trabalho. Então o Team Talk, ele é uma conversa com essas equipes de trabalho, aonde nós escolhemos uma temática e dentro dessa temática nós trazemos um convidado. E hoje trouxemos um convidado extremamente especial aqui, que já vai se apresentar para vocês. Mas antes, eu sou Gustavo Zimmermann, sou líder da Identidade Jovem. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. À minha esquerda... Eu sou Rafael Ita, eu sou líder do Louvor Identidade Jovem e tecladista da equipe. Aí. Direita? Sou Igor, 27 anos, vice-líder da equipe Identidade de Jovens e toco violão e ministro louvor. A nossa dama? Meu nome é Hilary, eu faço parte do Louvor do Ministério Jovem, sou a cantora. A nossa pessoa mais artística aqui é a Hilary. E aqui? E eu sou o Thiago, faço parte do Ministério de Louvor e Identidade Jovem, sou guitarrista. Estamos aí, sempre ajudando. Show de bola. Então hoje, com o Ministério do Louvor, vamos falar sobre adoração saudável, né? A gente sabe que tem bastante coisa agora aí. Então como é que se dá uma adoração saudável? E para isso, trouxemos aqui nosso convidado, John Vitorino. Fala aí, cara. Fala de ti pra nós aí, o pessoal tá te ouvindo. Bem? Obrigado pelo convite, me senti realmente muito agraciado, né, por ter sido convidado para essa live aqui, né. Eu tô aí, né, depois que a gente se conheceu aí no Ministério Filhos do Homem, né, nas caminhadas por aí, né, inclusive aí eu tava falando com os meninos, né, que anunciou-me como membro do Ministério Filhos do Homem. E eu tô desligado já faz mais ou menos 1 ano e meio, né? Cuidando das coisas da igreja local, também produzindo meu trabalho solo, devagarinho aí, com singeleza, né? De coração. E estamos aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. Vai ser um prazer conduzir essa conversa sobre louvor e adoração. Então, para começar aqui, quero lançar a primeira aqui, né? Falar sobre adoração. Uma coisa que a gente percebe, a gente vai fazer um grupo caseiro, uma célula, ou até mesmo vamos reunir a galera aí, né? Aí tem aquela perguntinha inicial, né? Aquela sugestão inicial, vamos fazer um período de adoração, né? Vamos fazer um período de louvor e adoração ao Senhor. E eu vejo que eu mesmo me cresci assim, né? De gente entendendo que a música, ela tá muito ligada à adoração. Então eu entendia que o momento de adoração é o momento que tocavam a música. Tá? Então, o que é adoração? E aí? Traz para nós esse conceito. Qual a diferença de louvor e adoração? Então, é muita coisa, né? Tipo, eu estava falando também antes aqui que é sobre a subjetividade das coisas, né? Falar de louvor e adoração acabou entrando num âmbito muito subjetivo e a gente perdeu bastante, né, da essência do que significa louvar e adorar, né? Em primeiro lugar, são as palavras em si, né? A gente tenta classificar a diferença entre louvor e adoração. O salmista ele vem trazendo indicações, né, sobre a celebração ser feita com louvores, como se fosse um indicativo de intensidade, de como se deve se expressar diante de Deus, e a adoração como sendo algo que é mais intimista, talvez algo do mover do Espírito Santo ou da visitação do Espírito Santo. Mas todas essas são interpretações de hermenêutica específicas de certas linhas teológicas. E eu acredito que por mais que a teologia ela venha para dar para nós ali um pouco mais de informação, um pouco mais de base para o que nós devemos ser como igreja, a teologia como ciência ela não consegue dar conta do significado real de todas as coisas, principalmente as coisas concernentes a Deus, o que está diretamente ligado ao divino, né? Aí
por conta dessa questão de tentar fazer divisões e de intensidade e tudo mais, é que houve desdobramentos, né? E agora a gente tem momentos para adorar, assim como antigamente existiam locais que eram apropriados para adoração, né? Eu acho que o louvor é algo que faz parte da vida daquele que crê em Deus, né? Ele é um reflexo da vida da pessoa que vive em gratidão. Para mim, o significado tanto do louvor quanto da adoração, eles se juntam nesse grande reflexo. E é aí que toda a natureza, toda a criação adora ao Senhor. Acho que consegui responder? Eu não sei, eu falo muito, sou meio prolixo. Conseguiu sim, cara. Mas eu queria perguntar pra você, pensando nisso que você falou sobre que antigamente existiam certos locais para adorar a Deus e hoje a gente quer dividir isso em momentos. Tem uma referência lá em João 4, verso 21 até o verso 24, que é justamente Jesus falando com a mulher na beira do poço, né? E a mulher falava, agora qual que é o lugar correto de se adorar? E daí Jesus falou, te digo que nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Exato. Ainda hoje, existe um lugar correto para adorar a Deus? Não existe mais? Jesus falou que não ia ter, mas a gente fica criando alguns períodos. Isso tem que ser uma coisa contínua, uma coisa específica? Como é que funciona? Eu vou fazer que nem o judeu. Eu vou responder a pergunta com outra pergunta. Qual é... Eu não perguntei qual era a denominação de vocês, né? Eu não perguntei. Se são comunidades, se Nós são somos batistas nacionais. Ok, então batistas nacionais. Eu também tenho, né, a Raiz Batista, criado na Raiz Batista. E a gente costuma fazer essa divisão também sobre hermenêutica bíblica entre o Velho e o Novo Testamento, né? E aí eu entro com o meu parecer sobre isso, tá bom? Eu não sou teólogo, eu sou um jornalista curioso, né, sobre os aspectos codificados da Bíblia. E eu não consigo, em termos de louvor e adoração, separar o Velho do Novo, né? Se existe algum tipo de separação, é que o Antigo Testamento, a respeito do louvor e da adoração, ele é placa de Petri, ou seja, a gente entrou no modo da graça, sobre a lei, sobre como a gente se comporta como gentios e adotados pelo Senhor, essa é viver na nova aliança. Mas o que foi escrito sobre louvor já foi estabelecido, e a gente não mexe nisso, a gente anda atrás do salmista. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Significa que, no tocante a como ele se relacionava com Deus, ele acertou em tudo. Então a gente vem aqui no Salmo 96, e aí ele diz o seguinte: cante ao Eterno uma novíssima canção. Todos os que vivem, cantem, cantem ao Eterno, adorem o Eterno. Proclamem as notícias da vitória de mar a mar. Leve a notícia da sua glória aos perdidos, a notícia das suas maravilhas a todos, sem exceção. Isso aqui, Salmo 96, do 1 ao 3. Então, onde é o lugar adequado para se adorar? O salmista aqui já disse. O que foi colocado como uma regra de que se deve ir ao monte, se deve ir a determinados lugares para fazer a adoração, isso foi uma invenção mais farisaica, foi uma invenção mais religiosa, né? Os judeus, eles são muito assim, eles são cheios de penduricalhos, de talismãs e de rituais, né? A conexão deles com Deus foi uma conexão muito antecedente ao amor de Deus pela humanidade. Então, talvez existisse realmente uma necessidade de fazer o povo peregrinar para certos lugares, para eles sentirem aquilo que eles estavam fazendo. Porque assim como o amor de Deus era difícil de ser detectado naquela época, o amor do homem também era uma coisa muito restrita. Então, vamos fazer eles pagarem um preço para eles sentirem que estão fazendo algo para Deus com esforço, né? Com sangue, com suor. Então, Deus vai pedindo essas coisas no Antigo Testamento, quando no Novo ele não pede mais, né? E o povo vai andando e vai assumindo suas posições, o povo de Deus se estabelece na região ali de Israel, e aí, né, o salmista vem ensinando para a gente que é muito mais importante que o nome de Deus seja espalhado por toda a terra,
sem exceção, entende? Então não existe mais um lugar adequado para adoração. Acho que o grande campo a ser conquistado é o coração do homem, né? Para que nós não precisemos mais de rituais, de templos, de patuás, de sei lá, o que quer que seja, para chegar a um nível de adorar o nosso Deus, né? Mas olha só, nessa ideia, assim, o que a gente percebe muito hoje, vamos pegar até mesmo essa onda do freestyle, por exemplo, ou até mesmo essa irreverência que se tem, né? Então, não, eu não preciso... como não há local, não há forma, né? Não estou discordando, só realmente lançando uma pergunta aqui para nós. Não há forma, não há local, é de qualquer forma, Deus tem em qualquer lugar, então existe um modelo não aceitável. Logo, se existe um modelo não aceitável, existe um modelo aceitável. Existe um padrão de adoração nesse formato, porque no Antigo Testamento a gente vê que existe um padrão, existe um formato. E no Novo, e agora, contemporâneo, existe um modelo aceitável por Deus, algo que daqui a pouco as pessoas podem estar nessa irreverência, ferindo esse modelo de adoração? Então, não existe um método, né? A verdade é que a Bíblia não estabelece nenhum método depois do Antigo Testamento para adoração. Mas existe uma condição. Faça o que você for fazer, faça em espírito e em verdade. Então, não pode ser só porque é da sua vontade e não pode ser só porque é um hobby e você não tem nada melhor para fazer. Não pode ser feito a Deus dará, como diz, né, a revelia, né? Tem que haver uma dedicação, isso tem que ser parte da sua vida, essa é a condição, né? Então, assim, o que é algo ser em espírito? Deus me chamou para isso, né? Então, Deus chamou todos para adorar? Sim, Deus chamou todos, sem exceção, para adorar, sim. Mas e a verdade presente nessas pessoas que foram chamadas? Ela é visível? Ela é perceptível? Se eu sou um músico, por exemplo, e eu não me preocupo em ser esmerado naquilo que eu pretendo fazer, dedicando a Deus. Eu sei que eu tenho um chamado, mas o culto, a liturgia do culto, o serviço na casa de Deus, ocupa o meu tempo livre. E eu acho que isso falta verdade. Porque nas nossas canções nós falamos: Senhor, tudo é teu quando não é. Senhor, eu te pertenço quando não pertence. Senhor, faça o que quiser de mim quando não. Deus não pode fazer o que quiser de você, porque a gente logo, né, reclama. Então é necessário que seja, né? É por isso que a Bíblia não discorre sobre metodologia de adoração. O que foi colocado como metodologia, Davi estabeleceu, Deus se agradou, e, na minha opinião, é aquilo e pronto, sabe? Sobre método. Agora, sobre a posição, a postura, que eu acho que é uma outra questão, a postura é sempre assim, verdadeiramente e em espírito, senão a gente não consegue chegar lá. Estilo musical tanto faz, se é reggae, se é rock, se é forró, se é o famigerado worship, que eu não acredito isso como sendo um estilo musical, porque também seria muita pachorra, seria muita audácia, muita ousadia, dar um caráter de estilo musical para algo que não é um estilo, porque não apresenta os fatores assim básicos do que seria realmente para ser chamado, a adoração ser chamada de um tipo de música, né? E hoje nós estamos vivenciando esse problema de identidade, quando parece que só existe legitimidade em alguns estilos musicais para adorar a Deus, né? Eu acho que cada comunidade, cada igreja tem sua linha teológica, cada comunidade, cada igreja tem o seu público-alvo e as reações, né, que vêm de cada público. Então, se você está na igreja que o pessoal é um pouco mais simples, né, você vai ter música mais simples, você vai ver um pessoal que... vamos falar sério, não é... Por favor, gente, na internet aqui, né, não é preconceito nem nada. Essa foi a minha realidade pelos anos, né? Eu passei por isso. Então, você está numa igreja mais pentecostal, uma igreja de bairro que o pessoal tem menos dinheiro, o irmão vai pôr lá uma guitarrinha e vai tocar um forrozinho para o pessoal adorar. E eles vão se envolver com isso e é legítimo, né? Você vai para uma igreja que o pessoal tem um poder aquisitivo maior, primeiras igrejas batistas de cidades,
né? Você vai ver lá que tem orquestra e tal, e não sei o quê, e o público reage a isso também. A igreja mais moderna, você vai ver o pessoal do rock pop contemporâneo, que é o que chamam de worship, e vai dar certo também, tem sua legitimidade. Mas a gente não pode querer congelar os métodos, porque isso limita demais o agir de Deus no aspecto de louvor e adoração. Tu falou E aí? assim, a gente... Lá perto da minha casa, eu moro num bairro mais afastado, assim, mais da quebrada. Assim. E, e bem na esquina da minha casa tem uma igrejinha, assim, sabe? Tipo, não tem nenhuma atividade, assim, evangelística lá por perto, tem só essa igrejinha, sabe? E aí, tipo, esses dias eu passei lá na frente, aí tinha umas 3 pessoas, não tem estrutura nenhuma, sabe? E é só o pastor ali tocando a guitarrinha dele, sabe? E a gente, como ministro, assim, às vezes a gente busca dar a nossa verdadeira adoração ao Senhor, e a gente precisa desse equilíbrio, assim, de tipo, o que eu faço não o que eu toco não é maior do que a adoração que eu propago para Deus. Então, às vezes, tem 2 pontos, né? Tem o que é super, tipo, a gente se importa somente com aquilo e aquilo acaba perdendo o sentido da adoração de Deus, porque aquilo é mais importante, que a técnica, ou enfim, é mais importante. E também tem os extremos, né? De tipo assim, a gente tem uma igreja que tem capacidade e não faz. E a igreja que não tem e faz de todo o coração com o que tem, né? E a gente sempre tem que buscar o equilíbrio que a gente fala. Porque a adoração genuína que Deus quer, a adoração saudável que Deus quer, é aquilo que parte do nosso coração, aquilo que a gente entrega para Ele, né? Todos os dias. Exato. É verdade. Você está falando aí, é muito interessante observar isso, né? Nós, como comunidade cristã, né, como protestantes que somos, algumas coisas são muito boas em termos de o que a reforma trouxe para nós, né? Nós hoje temos essa liberdade, né, graças à reforma protestante. O modelo das nossas igrejas acabou com as indulgências e com algumas coisas que eram até heresia, né, diante de Deus. Porém, tem alguns comportamentos que eles permaneceram desde a Idade Média, né? Então, muitas vezes nós temos um comportamento muito elitista, né? Quantas vezes, né, a gente leva, né? Tipo, eu falo leva porque sou eu que vou, né? Mas quantas vezes a gente traz para as nossas igrejas, né, artistas ali para se apresentarem e existe uma régua que vai medindo as pessoas, e aí o músico de fora, ele chega e diz assim, vocês fazem assim, né, na igreja de vocês? Bacana, a banda é legal, tal, bem legal. Mas por que vocês não fazem assim? Porque o que rola é fazer isso aqui. Não, mano, porque a guitarra é assim que você tem que fazer, o timbre é esse aqui, cara. É isso aqui que rola, entendeu? E eu acho que isso também é uma coisa que acaba impregnando na gente que está na igreja, porque a gente fica muito crítico do chamado alheio. E o chamado alheio é alheio. Apóstolo Paulo, ele fala de si fazendo um disclaimer, né? É tipo assim, cara, eu não sou eloquente como Apolo, eu não sou tão bom nas palavras como Apolo. O que eu tenho para dizer é isso aqui. No tocante à sã doutrina, vamos manter as rédeas curtas no tocante à sua sã doutrina. No demais, cada um trabalha na sua capacidade. Eu não tenho que me sentir derrotado, incapaz ou incompetente pela minha música não ser como as bandas americanas, a worship e tudo mais. E o irmãozinho da guitarrinha, ele não tem que ficar olhando para a sua igreja, olhando para você e como é que você faz para tentar fazer igual, porque Deus tem um chamado específico para cada um. Então, uns são para muito, outros são para pouco. Se Deus tiver um chamado para o que tem pouco, chamar ele para ter o muito, ele vai ter que passar por um processo de desenvolvimento, que parte primeiro de uma postura pessoal dele de mudança, e ele não vai ser influenciado por ninguém a respeito disso. Porque quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Então a gente fica nessa angústia, às vezes, né, de ver um trabalho mais simples e descategorizar isso, ou ficar com pena, entendeu? Não tem que ficar com pena de ninguém. Eu acredito que ele faz a obra que ele tem que fazer onde ele foi chamado para fazer, sabe? Não está faltando quem pregue nesse lugar.
Nossa igreja podia estar lá. Não, não, não. Essa igreja está lá. Sua igreja não precisaria estar lá, a não ser que alguém pedisse ajuda para realizar um trabalho lá, entendeu? Sim, isso Então a gente tem que ser menos piedoso, porque isso parece ser soberba da nossa parte, entendeu? isso a era gente se uma acha coisa. especial. Perdão. Vai falar. Não, isso é uma coisa que eu me perguntava muito, assim, de igrejas pequenas que têm ministérios pequenos, tipo, será que tá errado? Será que eu deveria estar numa igreja pequena? Enfim, não quando eu era daqui, né? O que eu posso fazer por essas igrejas, assim, será que eu tô me ausentando de alguma coisa que eu poderia fazer, sabe? Mas isso que tu falou ficou bem explicativo, assim, porque realmente não tem que ter isso dentro da gente, né? Uhum. Ai, tadinho dele, só cabe 10 pessoas na igreja. Tadinho nada. Aquelas 10 pessoas ali, se não fosse aquela igreja, estariam no inferno, entendeu? Muito bom, John, nessa questão do coração, né? Deus, ele conhece o nosso coração. A gente tem um momento quando a gente toca o louvor, nossos ensaios, eu e Ita tem procurado fazer um tempo de nós se juntar, reunir, fazer um círculo ali em oração e em busca, sabe, para Deus. Não somente um ensaio só por tocar ali, mas porque Deus, ele sabe a intenção do nosso coração, só ele conhece. Tipo, o Thiago aqui não conhece o que eu tô passando, o que meu coração sente, mas Deus aí tá vendo que intenção eu tô lá no altar cantando adoração. Será que é por só cantar uma música, será? Aí, seguindo essa sequência de pergunta, vamos seguir a sequência de João ali. Eu queria que isso me explicasse, assim, o que seria para ti, assim, um adorador por adorar o Senhor em espírito e verdade. Tu poderia dizer para nós, assim? Eu vou tentar decodificar da minha forma, tá bom? O pessoal que tá na internet, vocês aí também, né? Eu tô dando aqui o meu ponto de vista, tá bom? Né? Não tenho intenção de ser absoluto em nada, porque não tem como, né? Eu acredito que, igual Paulo, né? Já disse isso antes, mantendo a sã doutrina intacta, cada um anda na luz que tem, né? Enfim. Mas eu acredito que adorar em espírito, para a pessoa adorar em espírito, ela tem que ter um desenvolvimento no relacionamento com Deus. Sabe? Eu entendo toda a questão da pessoa ter se convertido, ter levantado a mão publicamente, aceitado a Cristo, ter se batizado nas águas, né? Eu acredito no batismo nas águas, acredito no batismo com fogo, batismo do Espírito Santo, acredito também nisso. Mas eu acho que tem coisas além. Eu acredito que tenham coisas além. Adorar em espírito é realmente você ter essa conexão, sabe? É você andar dia a dia ouvindo a voz do Espírito, sabe? Desde quantas vezes você bebe água por dia, o que você põe no seu corpo, sabe? O quanto você descansa, o quanto você trabalha. Eu acho que tem que ter essa relação íntima mesmo, sabe? Adorar em espírito implica isso. Olha só a confiança que Davi tinha. Davi pegava aqui uma canção que Deus dava para ele, aí ele escrevia. E aí ele enviava isso por carta. Então era descrito: ao mestre de canto, fulano, cante com a melodia da música, por exemplo. Tem um texto lá que é assim: cante com a melodia de a perda de um filho. Essas palavras. E mandava para o cara. Ele confiava nesse líder de adoração, tanto quanto se deveria considerar um sacerdote, um sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus. Davi não se preocupava em estar fiscalizando como esse cara estava ministrando, porque ele tinha plena certeza de que o cara era aprovado por Deus. Entendeu? Não tinha pecados ocultos, porque se tivesse, o próprio Deus vinha e fazia justiça. Então, esse cara, embora não tivesse o Espírito Santo dentro de si, ele adorava em espírito, porque essa era a função da vida dele. Ele vivia para estar pronto para esses momentos. Então, eu acredito que é isso que é adorar em espírito. Nós estamos prontos para adorar em qualquer momento, em qualquer situação? Ou a gente fica assim: não, peraí, deixa aqui eu orar um pouco para me preparar. Não, peraí, vamos orar antes de começar o nosso culto. Entendeu? Então, como assim vamos orar para começar o culto, mano? Como assim? Sabe? E é uma prática nossa, mas a gente tem que entender que isso é uma tradição. Então, a gente vai orar antes de começar o culto. Poxa, a gente não orou hoje antes de ensaiar. Por que é que isso tem que ser um problema? Eu não estou condenando a prática da oração. Oração é sempre bom, né?
Mas a pessoa não orou a semana inteira e ela acha que chegar no ensaio e orar por 2 minutos vai resolver a situação dela diante de Deus para ministrar agora. Como que é isso? Né? Isso não é adorar em espírito, sabe? É você vivenciar uma situação onde o pecado está acessível para você e é naquele momento que você tem que orar. É aí que você tem que buscar a presença de Deus, é aí que você tem que adorar. Isso é adorar em espírito, sabe? É aquele sinal que vai fechar e tá no amarelo, mano, e você tá com pressa de chegar no lugar, senão você vai se atrasar, e você pisar no freio, no sinal amarelo, porque você sabe que vai fechar na hora que você passar, e você vai estar cometendo um pecado. E você mata a sua ansiedade com uma oração em línguas, com louvor, aumenta o som do carro, entende? E eu acho que é isso aí que é adoração em espírito, sabe? A adoração em verdade é a plena certeza de que o Senhor está recebendo aquilo que você está entregando. Quem tem plena certeza de que o Senhor está recebendo o que está entregando, não ousaria errar um acorde sequer. Você está entendendo? A gente fica mais preocupado de entrar no worship fails. Essa foi na boca do estômago. Você tá entendendo? É o olho do Senhor do universo apontado para você. E aí você se acha na obrigação de ficar chateado porque o retorno não tá bom para você. Se vire, meu amigo. Se vire. Você tem que saber tocar, ouvindo ou não ouvindo. Você entende? É isso. E aí a gente fica preocupado com repertório, de seguir repertório. Aí fica preocupado de o que Deus está indicando para cantar ou para tocar espontaneamente não está na projeção. Adorar em verdade é certeza de que é Deus que está recebendo. Parece que não pega som, parece que não pega nada. É uma coisa que parece que já acontece para ver como é que vai ser, para testar nós, para ver como é que vai ser a nossa reação, né? Cara, são testes. Olha só, mano, um dos maiores privilégios da minha vida foi ter trabalhado com o pastor Cris Batiston. Várias situações onde eu vi gente perder a cabeça. O pastor Cris olhava para o céu, mano, e adorava. Gente que ia embora chateado, aborrecido, entendeu? Gente chegar aí para fazer um evento e o pessoal que fez o evento não ter pago a galera do som. E o cara do som desligar tudo, inclusive as luzes. Aí os caras da banda pegaram o celular, ligaram as lanternas, botaram em volta do pastor Cris, e ele pegou o violão e começou a adoração, porque a gente foi lá para isso. A gente não foi para fazer um show do Filhos do Homem. Você quer show? Tem show. Show. Os músicos são topzera, a gente faz a sonzeira, faz a festa, faz. Mas tudo isso é só um pretexto para chamar a atenção para algo que é o Senhor. O objetivo de um ministro de louvor não é cantar o máximo de músicas possível, não é tocar o máximo de músicas possível, é fazer o povo entender que Deus é mais real do que o chão que as pessoas pisam. Então por que a gente vai ficar, entendeu, fazendo a coisa assim, o culto é domingo de manhã, queria não ir, mano, merece morrer, um cara desse merece morrer. Mas não vai morrer porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Mas merece morrer, não merece? Fala sério. É Deus, gente. Se a gente observar, o muçulmano, no horário certo, ele pega o tapetinho dele, bota onde tiver, vira para Meca e adora. Ai de quem, meu amigo, interromper o muçulmano. Entendeu? Agora, o lugar do cristão, o lugar do crente, o sábado dele deveria ser do Senhor. Ah, não, mas nós estamos na nova aliança, não precisa guardar o sábado. Mas não é questão de precisa. Eu quero, entendeu? Eu preciso disso. Não é Deus que precisa do meu serviço. Eu preciso. Então eu paro tudo que eu tenho para fazer no sábado e vou para o templo servir. Limpar chão, limpar instrumento, passar o som, deixar tudo bonitinho, ajudar no bazar. Faço, cara, ali. E o dinheiro que eu perco no sábado, Deus repõe para mim. Agora veja, o muçulmano guarda o sábado e prospera. O judeu guarda o sábado e prospera. O crente não guarda o sábado. Agora veja se ele prospera como os outros. Entende? Nós temos que ter essa consciência. Isso é a verdade.
Eu faço coisas contra-instintivas para agradar o meu Deus, porque eu o amo de verdade, não por promessas e nem por ameaças do Senhor de maldição na minha vida ou qualquer coisa que seja. Né? É a representação física do amor, é isso que é a verdade. Então, é isso que é espírito de verdade na minha concepção. Pois é, John, tu tava falando umas coisas que são bem interessantes, né? Na verdade, eu acho que bem antes disso o cara já merecia morrer, né? Bem antes disso, né? É verdade, não precisa nem disso, né? Mas que louco, cara, que louco isso. E é verdade, né? Uma coisa que eu tive um tempo, assim, em Ministério de Louvor, hoje não atuo. Eu lembro que eu gostava muito ali das ministrações de adoração do Sóstenes Mendes, da Life lá né? O cara era muito bom, velho. E uma coisa que ele falou Hã? É chu! E uma coisa que uma vez eu ouvi ele falar, cara, que isso gravou na minha mente, assim. E eu queria ver a tua opinião sobre isso, ou falar um pouco sobre isso. Que ele era muito compromissado, assim, com a qualidade musical, né? E ele falou assim, ó, cara, os acordes, as notas, eles levam ao mundo espiritual, porque tudo, de uma forma, muita coisa é frequência, né? Então levam ao mundo espiritual uma mensagem. Então, se você não se preocupa com o teu instrumento dele estar afinado, essa mensagem pode ser outra. Ou não ser a mensagem correta. Eu lembro que gravou na minha mente, sabe? Ele falando sobre isso. Fala tu agora um pouco pra nós. O que tu acha dessa ideia? Mano, eu acho que isso aí é uma crença também pessoal, né? É o tipo de coisa que eu não posso dizer que sim, não posso dizer que não, porque não tenho como, entendeu? É o Sóstenes Mendes, mano. Eu fiz o curso com ele também, ele falou isso. E isso também ficou na minha mente, sabe? Se você parar para pensar, né? O que é a música em si? Porque eu já ouvi muita gente falar muita coisa e essas perguntas são muito, assim, são reincidentes, né? Então, as primeiras perguntas que rola é assim, posso fazer tatuagem? E sempre, né? Posso ouvir, né? E posso ouvir música secular. E eu já ouvi muitas respostas e de músicas até que são bem conhecidas no Brasil, de dizer assim, cara, música é música, entendeu? Música é música, você ouve e tal, tem que tomar cuidado com a letra, mas música é música. Inclusive Francis Schaeffer às vezes discursa um pouco sobre isso, mas ele também se contradiz, sabe? Também em muitos pontos em relação a isso. E aí eu tenho esse texto aqui, olha só, respondendo essa questão, ó. Jó 38, eu acho que é versículo 4, se não me engano. Deixa eu só encontrar aqui, ver se é isso mesmo. Jó 38. Quem tomou aqui, ó. Quem planejou as medidas da terra? Como sua fundação foi moldada. Isso aqui Deus dando uma dura em Jó, porque ele estava ouvindo o conselho dos amigos, né? Amaldiçoa seu Deus e morre e tal, sei que lá, né? E aí Deus vem dando bronca aqui, ó. Quem foi esse cara que falou essas coisas e tal, sei que lá. Quem planejou as medidas da terra? Como sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor. Isso aqui, cara, é Deus falando de antes dos fundamentos da terra. O que é que tinha? Deus, os anjos e música. Entende? Então, por que é que os acordes e as coisas, eu acredito que eles tenham essa transcendência? Porque eles foram originados de lá. E para lá tudo volta, tudo que é originado no céu volta para o céu. Então você encontra, por exemplo, ouro aqui na terra, certo? O ouro é uma coisa que foi originada no céu também. Por quê? As calçadas do céu são feitas de ouro, novo céu e nova terra, né, do Éden. As calçadas são feitas de ouro e de pedras preciosas. Então, ouro e pedras preciosas foi colocado na terra por Deus. A alma humana foi construída por um sopro divino. Ou seja, a alma humana, ela é eterna. Por isso que ela vive aqui dentro desse corpo e vai viver no corpo glorificado pela eternidade.
né? Os anjos de Deus são eternos. É por isso que existe um lago de fogo específico para os demônios serem jogados lá, porque só assim eles encontrarão destruição, porque eles são feitos para serem eternos. A música foi forjada no céu, ou seja, ela tem esse aspecto da eternidade. Quando um som ele é emitido para a glória de Deus ou não, ele atravessa essa linha dimensional e atinge regiões celestiais, que seria tipo onde os anjos de Deus estão e onde os principados e potestades também habitam, que é nessa dimensão, né, paralela. Então os caras, que é isso? É ficção científica? Pode até ser, mas também pergunto, se não existisse ficção científica e eu estivesse falando sobre isso não seria nada além da verdade, porque você não teria parâmetro de comparação entre ficção e realidade. Talvez também seja um plano do diabo, tirar a nossa percepção, a nossa crença sobre essas coisas, para que a gente venha a banalizar cada vez mais aspectos importantes sobre a legitimidade do que a gente faz. Ter uma visão mais global sobre as coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem que, em vez de se fechar numa visão a respeito disso, abrir mais, né? A gente tem que se abrir mais. Eu acredito que a gente possa olhar para a fé de uma forma muito mais sobrenatural, né? A teologia sistemática é muito bom para você ler de capa a capa, mas ela não dá conta dos aspectos sobrenaturais e espirituais das Escrituras. O que dá essa base é a experiência. Experiência com Deus, experiência com as manifestações. É por isso que esses dois pilares têm que andar sempre juntos, um passo de cada vez, né? Você não pode ser só experiências e tal, porque você não vai ter também um parâmetro de medida se é Deus ou não. E não pode andar só na letra, porque ela sozinha vai acabar matando, né? Você passa muito tempo duvidando de muita coisa e esquece de se conectar. Respondi? Claro. Muito bom. A gente tem no mundo, né, hoje, vários sistemas. Eu acho legal isso que as culturas humanas, as várias culturas que a gente tem ao longo do planeta Terra, a gente tem vários sistemas de afinação diferentes, vários modos de representar a música diferente. A gente aqui no Ocidente, por exemplo, tem um sistema que é o sistema temperado. Tem em alguns lugares no leste da África que tem um sistema que tem 10 notas ao invés de 12. Na China, tem mais comas, né? Alguns no Oriente Médio e na Índia eles têm mais. E aquilo que para nós pode soar desafinado, pode não ser desafinado para uma outra cultura, porque eles têm um intervalo menor, né? Para eles faz sentido aquilo. E a representação cultural deles de adoração pode trazer adoração a Deus. Essa nota que para a gente gera estranheza. Então, só retomando lá o comecinho, até que ponto que esse sentimento de estranheza assim, é cultural e onde é que é o limiar entre o cultural e o espiritual nesse caso? Cara, para mim, tudo é espiritual. Tudo espiritual. A questão de você criar uma estranheza em você, né, são realmente fatores culturais, antropológicos, né? Mas aí você tem lá música dodecafônica, por exemplo, que são tipo quartos de tom, né? Você tem um piano que tem diferenças de quartos de tom entre uma tecla e outra, né? É meio estranho ouvir, muito estranho de ouvir, mas se você passa tipo 3 meses ouvindo música dodecafônica, você não quer ouvir outra coisa, entendeu? Porque vai massageando o seu cérebro, você vai sentindo, né, as cargas neurais estimulando o seu cérebro. Eu acho que a música ela tem que ser sempre intencional, mesmo que ela seja inarmônica. Ela tem que ser intencional. E, de fato, na maioria das vezes, quando o músico tem uma habilidade, ele é exímio no instrumento, tudo que ele faz ali é intencional, né? Mesmo que você sinta notas chocando, cara. Eu, por exemplo, eu amo muito, cara, tipo sonoridades, tipo assim, sabe? Eu gosto disso aqui, entendeu? São enarmonias. E que se você encontra o local correto para colocar cada coisa, funciona, é intencional. E cria sensações. Porque às vezes eu quero te chocar mesmo. Às vezes eu quero te tirar do transe, sabe? Você tá ali no ciclo das quintas, trabalhando, e aí o guitarrista faz solos com pentatônica e não sei o quê. Aí entra uma diminuta,
Aí o cara saiu do espírito, entendeu? Mas na verdade ele saiu do transe, não tem nada a ver com isso. Eu estou expressando o meu coração para Deus. Às vezes o meu coração ele está dissonante. É tipo assim, Senhor, tudo bem, eu vou te dar essa oferta, mas eu vou dar porque eu te amo. Mas eu sei o que isso vai fazer na minha vida hoje. A falta que isso vai fazer na minha vida hoje. Isso é dissonância no coração do homem e a tônica de Deus vencendo essa inarmonia. Olha que beleza, entendeu? Então é justamente isso, sabe? Não, muito. Uma coisa que minha esposa fala, minha esposa é bailarina, né? Ela fala que tanto música como dança são coisas que a humanidade toda se envolve desde que a gente consegue mapear ali os primeiros seres humanos, né? Então realmente Exato. é uma coisa que gera um impacto muito grande na humanidade, né? Então eu acho que essa forma de se comunicar, ela deveria ser bem acessível e procurada por todos, né? De uma forma, né? Exato. Show de bola. Eu falo com muita tristeza, né, nos dias de hoje, e que sirva de um alerta para todos nós, né? Eu digo com tristeza que, assim, nessa geração, e não só nessa, né, não foi culpa dessa geração, eu acho que a caminhada foi muito longa no século XIX, no século XX, né, que o diabo, ele tá vencendo a gente, entendeu? Ele tá vencendo a gente conseguindo tirar o real significado das coisas. Vocês percebem isso? Que vários movimentos por aí que a gente não pode citar, eles mudam o significado das palavras como se não fosse nada. E a próxima geração não consegue mais reagir e nem entender a essência das coisas. Então, antes, o que era o homem? O homem era um ser feito por Deus, dotado de uma inteligência, de uma alma, onde o Espírito Santo poderia habitar. Depois do século XIX, depois da Revolução Industrial, o homem começou a ser algo que era indescritível pela fé, pela religião. E a ciência também tirou essa propriedade que o homem tinha e disse assim, ninguém sabe quem é o homem. Os filósofos dizem isso, que ninguém sabe definir o homem. Quando o próprio Deus fez o homem para um propósito, como que ninguém consegue definir o homem? É a pergunta dos filmes. Qual o sentido da vida? Todos os filmes que tratam desse tema filosófico levam-nos a crer que a vida não tem nenhum sentido. É o niilismo, né? E agora tem as expressões artísticas. Primeiro tirou-se a utilidade da música, onde o músico dentro da igreja se tornou também um marginal, onde a música se tornou algo que é totalmente secularizado e que é obrigado a seguir certas tendências de mercado para poder funcionar, entende? Para poder você apresentar alguma coisa e ter atenção, você precisa seguir regra de mercado. Quando você vai ver até a forma como as pessoas se vestem, a gente segue tendência de mercado. É como fulano, ciclano está se vestindo. E isso vai tirando de nós o verdadeiro poder, que é Deus na coisa, sabe? Deus naquilo. Eu estava ouvindo hoje uma música bem simples do Luiz de Carvalho, um cantor das antigas, que quase ninguém conhece mais. E ele tocando, acho que é uma sobrinha dele, alguma coisa, tocando violão no YouTube. Cara, é de chorar emocionado. E é emoção mesmo, sabe? Emoção. Você sente algo, mas você sai dali com aquele conteúdo e você quer fazer algo com a sua vida. Você quer causar algum tipo de diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor, sendo elas cristãs ou não. E eu acho que o grande lance da comunicação é a gente moldar comportamento. E nós estamos perdendo isso porque a gente tem que seguir tendência de mercado que vem de fora, sabe? Eu não falo de fora de outros países, porque a igreja é uma só em toda a face da terra. Mas a gente segue regras de mercado secular. E o que é que a Bíblia fala? Bem-aventurado o que não ouve o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela que ele medita dia e noite. E esse será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, suas folhas nunca secarão e sempre dará o fruto no tempo certo. Então a gente perdeu isso, sabe? Onde que estão os ministros de louvor, os líderes de adoração, os músicos que conhecem a cartilha
do adorador, a cartilha de Davi, né? Então a gente fazia, gente, qual que é o livro para os ministros de louvor? Qual o livro que você deve ler para os levitas? Não, é livro de fulano, do Ronquenoli, inclusive muito bom, eu li. Tem um livro sobre louvor e adoração mais moderno também, eu tô lendo, tá aqui atrás, muito bom também. Mas, cara, ninguém vence Davi, o salmista. Se a gente conhecer Salmos, nós vamos ser adoradores do jeito que Deus quer, segundo o coração de Deus. Até mesmo com nossos erros, com nossos pecados. Deus vem e acolhe, porque ele fazia assim com Davi. Davi errava, Deus acolhia, sabe? Falei demais também, não sei nem ter sido perguntado. Mas é que essas coisas borbulham dentro de mim, sabe? Show de bola, cara. E nessa... Sei que tu comentou um pouco disso, mas a gente falou sobre... Então, a ideia dessa live, nós conversávamos contigo sobre o que é uma adoração saudável, né? Então, se eu vou ter uma adoração saudável, eu vou ter o oposto dela. O que seria uma adoração que ela pode ser realizada por uma pessoa, né? Que não seja saudável? O que é uma adoração que não é saudável? Eu acho que a maior doença que pode haver, né, na cosmovisão cristã de qualquer pessoa é a religiosidade. Para mim existem duas coisas diferentes, né? Você tem a religião. A religião é boa, né? Ela vai te dar alguns costumes que vão te levar a um conhecimento de profundidade. Então, por exemplo, você tem um cara que é neófito, ele se converteu esse mês. Esse cara, ele tem que ter um caminho para o crescimento, né? E o caminho para o crescimento desse cara é religião. Então você ensina o cara a orar, ensina o cara a ler a Bíblia, né? Você dá uns versículos ali para ele começar introdutoriamente. Conhece a história de Jesus? Lê os evangelhos, tal. O cara entendeu os evangelhos? Não, entendi, tal. Beleza. Então vamos entender de onde veio a fé. Aí vai lá para os heróis da fé, né? Vai ler o Pentateuco, beleza. Ok. Vamos ler os profetas para você entender a relação de espiritualidade do homem e tal. Aí vai ler os profetas. Profetas menores é mais fácil, né? Depois os profetas maiores, que aí tem aquelas coisas bizarras de manda matar o povo de não sei aonde, né? E aí vai gerar muita dúvida. O cara tem 1 ano, 2 anos aí de vida de bebê, né? De bebezinho. Vai beber leitinho, mais ou menos, né? Então, assim, vai caminhando com esse cara com religião. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir ser treinado. Ele não vai conseguir aprender. É difícil você pegar o movimento com o bonde andando, entendeu? Quando você é neófito. Então, assim, cara, para o bonde um pouquinho, dá um pouco de religião pro cara. Mas isso tem que levar ele mais além, né? Mais além. Então, não pode entrar num âmbito de religiosidade. Então, você ensina o cara a entrar no quarto orar, e ele não sabe orar na igreja. E vice-versa. Você ensina o cara a orar na igreja, não sabe orar em casa. Então, quando começa a criar essas discrepâncias bizarras, isso aí é religiosidade. É como o povo que chega domingo na igreja e chega na igreja justamente para adorar. Por quê? Porque não sabe adorar em outro lugar se não for na igreja. E ainda na igreja, para adorar, precisa ir de 30 minutos de louvor para pegar o ritmo do negócio e entrar. Aí você faz ali o espontâneo de 10 minutos, no máximo, porque o diácono tá assim, né? Para entregar a pregação, e acabou. E acabou o culto, entendeu? Tipo, acabou a adoração, acabou tudo. Né? Eu acho que a maior doença é a religiosidade. E a igreja contemporânea, ela é muito assim. Então, vai lá. Se foi banda completa hoje, nossa, o louvor foi bom, foi bênção demais. Mas aí se bota só voz e violão, aí ninguém já sente nada. Ou o contrário, né? Vai lá, irmão, hoje sim, velho. Porque, tipo assim, a pessoa gosta mais do louvor só com o violão, entendeu? Virou gosto musical do irmão. O gosto musical corresponde a quanto Deus se moveu no culto. Sendo que não é para você ficar medindo isso. O papel do cristão no ambiente do culto é baixar sua cabeça, se cobrir de cinza, meu amigo. E a gente não sabe fazer isso como igreja contemporânea, a gente não sabe. Todo mundo entra bonitinho e sai bonitinho do templo. Baterista não quer nem suar, né?
Não quer nem suar, meu amigo. Entendeu? Então é isso, cara. As meninas tudo assim, ó. As meninas louvor tudo assim, ó. Entendeu? Vamos cantar a celebração? Vamos. Faz uma performance de celebração. Levanta a mão, pula aí. Faz o povo se movimentar. Porque tudo isso aí é sacrifício vivo, perfeito e agradável para Deus. Não por uma questão de lei, mas por uma questão de agradar a Deus, né? Hoje em dia, né? Acho que, quem é casado aí? Levanta a mão. Quem é casado? Pronto, 2 casados, né? Os 2 são noivos aqui. Opa, então. Então ela vai gostar do que eu vou falar, né? Hoje na modernidade, né? A esposa não é mais obrigada a cozinhar para o marido. Não é verdade? É verdade. Não é mais obrigada a cozinhar. Tem iFood, para essas e outras tem iFood, né? A pessoa pede a comida, chega. Opa, não é jabá não, não é sobre jabá. Paga nós aí, iFood. Então assim, tu pede uma comida e tal. Mas, você chega em casa, sua esposa preparou uma comida para você, você se sente honrado. Poxa, ela gastou um tempo no fogão fazendo isso aqui, sabendo que eu gosto disso e eu vou apreciar o sacrifício dela ter esquentado o bucho no fogão para fazer isso aqui para mim. Esse é o sacrifício de Deus que a gente entrega, entende? É tipo assim, mano, eu tenho um monte de coisa para resolver, mas eu prefiro estar nos altares do Senhor. Prefiro entregar minha adoração pessoalmente aqui, presencialmente aqui, sabe? Então a gente perdeu isso por causa da religiosidade, justamente o que você falou lá no começo, sabe? Tipo assim, não, Deus recebe, sabe? Tipo, não, Deus, eu adoro em qualquer lugar. Não, se eu posso adorar em qualquer lugar, eu escolho o meu conforto. Eu escolho minha preguiça, eu escolho a minha falta de vergonha na cara, entendeu? Tipo, eu não escolho Deus, eu não escolho me incomodar, eu não escolho me estrepar todinho assim, entendeu? Eu sou ministro de louvor desde os 9 anos na igreja. A minha igreja local, a gente andava tipo 3 quilômetros assim, com bateria nas costas, na cabeça, lá no sertão. Bateria na cabeça, baixo. Eu tinha um teclado da Roland, um E65. O bicho pesava, meu amigo, era um tijolão assim, ó. 3 quilômetros com ele nas costas andando. Quando terminava o culto, trazia de volta, entendeu? E esse era o meu prazer. Olha só, e isso ainda me dá prazer, porque eu posso bater no peito e dizer, eu fiz, né? Sem ter medo de ser soberbo, porque eu não estou falando nada além do que foi verdade, né? Não estou me vangloriando do que eu não fiz, né? E eu acho que falta muito isso, e a religiosidade nos tirou isso. Então a gente só quer fazer enquanto é confortável, né? A gente quer fazer com bateria DW, mas não quer fazer com bateria turbo. A gente quer fazer com guitarra da Fender e da Gibson, mas a gente não quer fazer com a Dolphinzinha lá, que é o que tem, sabe? Eu gravo minhas músicas autorais aqui e lanço, meu amigo. Eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho e lanço. Joe, mas aí as pessoas não vão ouvir porque não é tendência, porque não é isso, não é aquilo. O cara me ligou, eu lancei um clipe chamado Folhas ao Vento, tá no YouTube, segue nós. Mas não é por isso que eu tô falando. Mas eu fiz a música singela, tão simples, do jeito que eu podia. Fiz com teclado e um arranjinho de guitarra, com umas baterias de VS, e fiz um clipe e lancei. E aí teve assim, sei lá, quantos views? 800 views no YouTube, já tem 1 ano que eu lancei isso. 800 views no YouTube. Uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram, agradecendo, porque estava pensando em cometer suicídio, quando a minha música tocou na playlist dele do Spotify. E isso tirou a vontade dele, e ele ficou lá ouvindo a música e contemplando. E a música fala só que Deus é o Deus de tudo. Até folhas ao vento podem nos mostrar o caminho para encontrar. E em pequenos sinais, que nem todos podem ver, há mensagens de Deus para receber. Ele é o Deus de tudo. Sem pretensão nenhuma, cara. Eu pretendo de estrelato? Não. Para mim, a função dessa música já se cumpriu. Eu não preciso de mais nada. O que eu faço, ponho para fora, para Deus. E publico porque eu espero que abençoe quem precise ser abençoado. Eu acho que esse é o grande lance da adoração saudável. Por que é que você faz? Por quem você faz? Qual que é a sua motivação? Porque se a sua motivação é Deus, você nunca na sua vida pode estar desmotivado. Essa é que é a grande verdade.
né? Eu sofro de... Eu vou me abrir para vocês um pouco. Posso conversar um pouco mais? Posso falar um pouco mais? Claro. Né? Eu sofro de crises de ansiedade. Então, eu tenho esse desequilíbrio, né, no meu cérebro, um desequilíbrio hormonal no meu cérebro. E por muitas vezes, cara, eu tive a sensação de morte, entende? De que estava morrendo realmente. De chegar aí no hospital, ficar internado 5 dias no hospital com sensações de morte. E as pessoas me perguntam assim, você tá triste? Cara, não. Tristeza não é uma coisa que me cabe. Eu não posso, porque eu tenho um Deus que é fiel, justo e verdadeiro. Então, até o que eu passo, que eu não consigo resolver com a minha espiritualidade, até o meu sofrimento que eu tenho, assim, às vezes, de viver dia a dia nisso, não tira a minha alegria, não tira a presença de Deus, porque a presença de Deus é alegria pura, é amor, entende? E você não pode se desconectar disso jamais. Então a gente tem gente que se desmotiva porque as músicas não estão boas, porque a banda não está muito bem ensaiada, mas cada um faz a sua parte, porque ninguém pode responder por você diante de Deus. É isso. Cara, uma equipe de louvor que ama a Deus, que se dedica ao Senhor, nem de ensaio precisa. Porque você vai ser excelente em tudo que você fizer. E vocês vão entoar um novo cântico, porque esse é o grande objetivo de você ter equipes de adoração desde os tempos do Antigo Testamento. Cante uma canção nova, traga o novo de Deus, porque sua vivência só você pode falar, sua adoração só você pode fazer, a sua verdade só você conhece, só você pode traduzir isso. É a igreja de vocês, o que é que a igreja de vocês está vivendo, o que é que o pastor de vocês está pregando, o que é que a liderança de vocês está trazendo de luz do Senhor para a vida de vocês. É isso que o povo de vocês precisa ouvir. E aí nós não temos essa dificuldade das ovelhas estarem ouvindo mais pregação de YouTube do que pregação do próprio pastor. Porque os nossos ministros, que são os arautos da cultura oral da igreja, só cantam o que é verdade dos outros, o que é poesia dos outros, o que é adoração dos outros. Eu não falo nem dos gringos, de nada, eu falo de tudo mesmo. Eu não vejo problema em você se identificar com uma canção e você entoar ela, mas isso não é base para um ministério saudável, não é base para uma adoração saudável. O que é adoração saudável de verdade é que suas vivências, experiências e conhecimento da palavra de Deus comece a permear a igreja de uma forma integral. É pregação, é louvor, sabe? Pastor de vocês, meu amigo, ele estuda para fazer pregação, faz esboço, tá. E o músico tem o trabalhinho lá de tirar uma música e tira mal tirada ainda assim e vai. Entendeu? Deve ter a galera da minha igreja, da minha equipe de louvor, deve estar aqui. A maioria deles é iniciante na música. E eu exijo composições. Tragam. Se Deus está falando com vocês, tragam. Agora, se Deus não está falando com vocês estão fazendo o que aqui? Né? Então, desculpa a dureza, mas é isso. Você ia perguntar alguma coisa? Levantou a mão assim. Eu tenho uma pergunta. Caraca. Soco no estômago. Eu tava... Antes tu tava falando ali sobre as coisas perderem o sentido e tal, né? Eu tava pensando assim que hoje em dia, em algumas igrejas, a adoração perdeu um pouco do sentido. As pessoas pensam muito em adoração como um momento que o pad vai ficar mais ambiente, o violãozinho vai começar calmo. E aí a luzinha baixa. E aí acaba que as igrejas criam meio que alucinógenos. O ambiente de glória. O ambiente de glória. Criam meio que uns alucinógenos, como se pra gente adorar tem que estar a luz naquele tom de verde, a música tem que estar calma, se for rápida já não vai ser adoração. Então eu queria te perguntar... Chega no McDonald's. Isso. McDonald's. Então, quero um Big Mac. Eu queria te perguntar até que ponto essas coisas não tiram o verdadeiro sentido da adoração. Porque a pessoa cria meio que um transe ali e sai da real adoração que deveria ser. Que não é isso, né? Então
Elas já tiraram, né? Quantas pessoas de influência, não tô falando eu, não. Tô falando de influência de verdade, né? Não é Zé Ruela que nem eu, não. Mas é gente relevante de verdade. Quantos já levantaram essa questão? Quantos já levantaram? Acho que nenhum. Ele não tem interesse porque se serve disso. Amigo, são agendas. São centenas de milhares de reais, entende? E a gente fica vivendo muito nisso. Você, se você tem aí mais de 20 anos, né? Você vai lembrar do Juninho Afran ali nos anos 90. Nos anos 90, ninguém ostentava nada. Ninguém ostentava dinheiro, nem nada. O músico não ganhava muito dinheiro. Nem a Oficina G3. Mas todo mundo queria ser o Juninho Afran pelo Juninho Afran ser o Juninho Afran. Porque o Juninho Afran fazia parte de uma banda que os pastores não gostavam. Os pastores não diziam que era bênção. Ninguém dizia que era bênção. A gente gostava por gostar. E quando a gente conhecia a arte dos caras de perto, a gente admirava o esmero que eles tinham para não ganhar nada. E hoje em dia, quem que quer ser o próximo Juninho Afran? Ninguém. Você prefere ser qualquer guitarrista sem nome do worship. Hã? Qual que é o nome do guitarrista do worship, de qualquer banda? Como é o nome do guitarrista da Gabriela Rocha? Tô citando nomes aqui porque eu não tô falando nada demais, sabe? Mas qual que é o nome dele? E aí, os nossos jovens ficam olhando, querendo ser esse cara que não tem nome. Ninguém sabe onde ele mora, quem que é o pastor dele. Ninguém sabe. Só sabe que o worship bomba e dá dinheiro e o cara tá tocando. E ninguém sabe que ele tá recebendo R$300 por cada evento que ele faz. Quando a prefeitura contrata uma banda para tocar, por R$60 mil, R$70 mil. Entendeu? É isso que os significados comprometem, entendeu? Eu acho que compromete tudo, porque realmente a gente não sabe mais diferenciar uma verdade de uma mentira. Eu não estou aqui julgando e condenando, eu estou falando só fatos. Estou falando de fatos. A vida de um músico cristão não é uma vida fácil, não é uma vida boa, não é uma vida financeiramente estável. Não é. Agora, com a pandemia, a gente teve que fazer vaquinha para ajudar os caras. Porque os donos das equipes, o único que ajudou a equipe foi o André Aquino. E o Morada, porque eles são tudo parceirão, né? E tal. Mas os cantores, solo, não ajudaram ninguém. A gente tem um grupo do WhatsApp que tem todo mundo. Eu falei sobre fazer uma vaquinha para eles, para os músicos deles, e se manifestaram 3 pessoas. Ana Paula Valadão, Felipe Valadão e esqueci o nome dele agora do Disco Praise lá, o vocalista Disco Praise. Mano, sabe quantos artistas cristãos tem nesse grupo? 70 artistas. E deve ter alguém assistindo. Mas, cara, mas é verdade, eu não tô falando, não tô mentindo aqui, tô falando a verdade. Então assim, como é que isso funciona? Eu tava no Filhos do Homem com o pastor Cris, e o pastor Cris, não, pastor, a gente vai na bênção. Ia na bênção. Aí 5 caras, 6 com técnico de som, o pastor dava pra gente, por 3 noites de louvor, R$500 para dividir por 6 pessoas. Aí o que fazia? O Cris saía da equação, não recebia. Esse é o pastor Cris. O pastor Cris é um entre milhares. Um entre milhares. Então vocês estão entendendo que toda essa narrativa, todas essas coisas, toda essa pompa, essa coisa... Mano, é tudo para tirar a gente do foco. Aí você tem no Brasil 8 prêmios de melhor banda evangélica. Enquanto tem gente em Hollywood rejeitando o Oscar em protesto ao mercado. Mas, Joe, você está falando isso porque você é um pé rapado. É verdade. Porque talvez se eu estivesse lá em Simão, eu tivesse a mesma mentalidade. Porque eu já teria sido comprado faz tempo. Deus é bom, né? Eu agradeço a Deus por não ser uma pessoa estourada. Eu tenho meu ministério, eu tenho meu trabalho.
trabalho na igreja local, tenho minha arte também itinerante, faço igual eu tô fazendo aqui com vocês. Eu não tô matando tempo, sabe? Eu tô trazendo informações e coisas que são relevantes primeiro para mim, são minha realidade, são coisas que eu vivo. E eu só tenho uma esperança de que qualquer coisa que eu disse aqui seja minimamente útil para vocês e para as outras pessoas que estão nessa live, sabe? É o único anseio que eu tenho. Nossa, como ele é humilde. Não, humilde não, porque se você me der moral, você vai ver eu estufar o peito. Não tem isso é humilde. Não, eu aceitei minha missão. E me desprendi das outras ansiedades. É assim que eu vivo. Minha casinha, minha família, minha igreja, meus pastores. E é isso. Quem quiser vir após mim, me siga. Cara, e uma coisa assim que a gente tá... Hoje nós congregamos, né? Mas é uma realidade que existe bastante aí, é a galera do movimento dos desigrejados. Então, no meio disso, vou fazer duas perguntas. Primeira, vou fazer só uma, né? Qual que é a vantagem do congregar? Do ter um local para reunir, mas bem nesse sentido do que o movimento dos desigrejados condena. Qual é a vantagem de estar junto? Será? Porque às vezes a gente vê o seguinte, a gente vê assim, deve ter ouvido muito isso, todo mundo deve ter ouvido muito isso, né? Não tô desviado, eu adoro Deus em casa. Né? Eu tô bem, tá eu e Deus, não preciso mais desse sistema. Até na própria família, né? Meus familiares falam isso aí, muitos. Eu tô em casa, eu oro em casa, não preciso nem igreja. Busca Deus em casa, exatamente. Busca fora. Tá tudo certo, tô em paz com o Senhor, que a igreja sou eu, né? A igreja sou eu. Aleluia. Boa. E aí, qual que é a vantagem do congregar? Eu vou falar muito sério sobre isso, né? Eu, sinceramente, eu acho que essa galera, eles têm a sua razão, certo? Eu não vou justificar, não é que haja justificativa, mas eles têm a sua razão, porque se você puxar, né, fazer o retrospecto da vida desse cara, muito provavelmente ele já congregou e ele aprendeu um modo de evangelho da maneira errada. Então a gente vê muito isso. As pessoas assumem as vidas umas das outras e a gente gosta muito, como ser humano, de exercer domínio. Então sabe, o tecladista aí que fica fingindo que é maestro da banda? Sabe, o tecladista assim, ó. Posso confessar pecado? Fala Deus. Fala Deus. Posso confessar pecado? Ó, o Igor fez pecado aqui, ó. Aí assim, a gente fica regendo a banda e da mesma forma, os caras fazem isso, né? Tipo, olha, você que é... Gente, com todo respeito, eu tenho doutrina batista também, tá bom? Não me entendam mal. Mas assim, você chega pro cara e fala assim, você tá na igreja agora? Tô. Então você não pode mais fumar não, porque fumar é pecado. Você vai pro inferno porque você fuma. Mentira. Ah, você não pode beber não, porque agora você é crente e é pecado você beber. Mentira. E o cara vai vivendo, e essas coisas vão escalando, entendeu? Então agora não é mais questão de beber e fumar. Você tem que ter 140 células, senão você não é digno. Entendeu? Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Aí o que acontece? Houve uma situação em que o pastor ordenou devocional para os seus discípulos e disse: quem compartilha comigo da fé, né, tem que como diz, fazer devocional de manhã. Eu faço minha devocional todos os dias às 6 da manhã. Aí ele passou 6 anos fazendo devocional às 6 da manhã, segundo ele, e ligando para a amante às 7 da manhã durante 6 anos. Então, o que acontece com essa pessoa que terceirizou as ofertas dela, a vida de adoração dela, a sinceridade dela, todas as entregas dela, terceirizou para a vida do pastor? Essa pessoa se magoou de uma forma irreversível. Não tem como resolver.
então esse cara se torna um desigrejado. E em quem ele vai confiar? Se toda a confiança que sobrava na vida dele, ele depositou na vida de um líder de igreja, né? Então, eu estou dizendo que assim, não estou dizendo que ele tem razão, né? Mas eu disse que ele tem razão, né? Tem uma razão, mas não justifica, né? É isso aí. Acho que Não é do nada. Tem uma raiz isso aí. Tem uma raiz. Então, assim, o cara vai e se torna um desigrejado. Já assistiram 300? Sim. 1 e o 2. O filme? Pronto. Aí você tá lá, como é o nome do líder dos 300 lá? O Leônidas. Fala 300. Leônidas. Aí Leônidas vai lá no cara, aí ele... A mão do cara cai, ele... Ah, meu braço! Aí ele fala, não é mais. Então, se você quer ser igreja, você tem que ser um membro do corpo. Se você tá fora do corpo, você vai apodrecer. E os vermes vão comer. E você vai ficar sem perspectiva. Então o desigrejado é isso. Não tem ninguém, porque, cara, olha nós aqui, mano. Quantas vezes aqui, todos nós já passamos por frieza espiritual, por momentos de apostasia, momentos de dúvida, né? Até mesmo, às vezes, lendo a palavra e querendo entender como é que pode ser Deus fazendo isso aqui. E aí você tem um irmão do seu lado que atende essa sua demanda de compreensão, atende essa demanda de espiritualidade escassa. Cara, vamos aqui na minha casa orar, vamos aqui comer um hambúrguer, desencana disso aí. Não, cara, isso aí são mistérios que não adianta você correr atrás, que não é para compreender mesmo, porque a palavra mesmo ensina a você não se apegar em certas coisas, porque você não vai entender. E vai te levando, entendeu? De volta para a luz. E é assim que a Bíblia explica também, que é apenas se, é uma condição, se é condição. Se andarmos na luz como Cristo na luz está, e temos comunhão, é aí que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então o cara que não congrega, ele não consegue nem expiação dos seus pecados. Porque o sangue de Jesus, na verdade, ele é disponível para todos, mas ele só se derrama para um coletivo. É por isso que Jesus vem buscar uma igreja e não pessoas individualmente. Vem buscar os que fazem parte desse corpo. Então congregar é imprescindível, é regra. Você tem que procurar um lugar para congregar. Ainda que seja um grupão de desigrejados que começaram uma congregação, eles são igreja, entre eles. Mas não dá para ficar sem congregar, não dá. Não existe legitimidade de cristianismo nisso. Desde a igreja primitiva, ninguém anda sozinho. É isso? É isso aí, show de bola, show de bola. Nós batistas nacionais aqui, nós somos, se a gente fosse nos denominar Logicamente. Isso aí, obrigado. Logicamente. Nós seríamos os históricos renovados, né? Mas dentro disso a gente vê muito igrejas reformadas que elas vão pensar assim, ó. As músicas congregacionais, elas são músicas que elas só podem ter uma mensagem teológica por trás delas, né? Elas não vão poder trazer assim uma história ou trazer essa liberdade poética, né? Como a gente percebe especialmente nessas músicas worship, né? Uhum. E outro ponto, assim, que a gente eu fiquei por um longo tempo na igreja católica, né? Então essa questão de você não tá aqui, ó. Dessa questão de você não, de certa forma, claro que hoje nós temos as católicas, as carismáticas, né? Que quebram um pouco isso. Mas eu era uma católica conservadora. E ali tu não podia, deixa eu ver se eu falo dessa forma, não podia se relacionar com a música. De forma que você não podia colocar sua alma ali, sabe? Essa coisa de você se... Vocês estão entendendo? De você se entregar com a música ali, erguer o braço, fechar os olhos, sabe? Não. Isso não pode. Você tinha que ficar, né? Retinho, certinho. Então,
na tua opinião aí, dentro de tudo isso que eu tô falando, né, dessa ideia de algumas igrejas, até onde eu conheço, a maioria delas reformadas, né, que as músicas elas têm que conter de fato apenas teologia, não pode ter a poesia, né? E como é a minha expressão no culto, né? Alguns eu posso erguer o braço, outros não posso erguer, né? Soltar um glória no culto assim, uns já te olham com cara feia. Aplaudir, então, nem pensar. Aplaudir, né? Nem pensar. Como é que tu vê todo essa tarefa do ministro de louvor na hora de selecionar a música e do comportamento da igreja no momento de louvor ali? Vamos dar fim de novo. Então, é assim, eu tenho que respeitar, né, a multiforma, eu não estou falando do espírito, mas porque não tem nada a ver com o espírito isso, a multiforma de como as igrejas se manifestam, porque isso são bases litúrgicas de cada denominação, né? A gente não tem controle sobre isso. Acho que cada um pode criar um ministério com o perfil que mais lhe agrada, né? E cada perfil vai atender uma demanda de público específica, como eu disse antes. Só que isso não é escolha. Então, uma igreja que é mais simples, que não tem recurso, ela não perde nada por fazer a coisa do jeito que faz, porque eles estão fazendo o melhor com o que eles têm. Agora, filho, quando eu tenho recurso, quando eu tenho jovens na minha igreja, quando eu tenho equipamento, quando eu tenho recurso técnico de infraestrutura e uma estrutura boa, se eu não usar 100% do potencial daquilo ali, não tem verdade nisso. Então, o que é que Davi tinha? Davi tinha uma harpa, a sua voz e o seu corpo. O seu corpo estava vestido por pouco tempo, porque ele se esmerou tanto no que ele estava fazendo que as roupas caíram no chão. E como é o nome disso? Isso é escândalo. Então, um louvor que provoca escândalo é um louvor segundo o coração de Deus. Palmas são regras. Palma é regra, é bíblico. Louvai ao Senhor com o quê? É a pergunta. Assim. Louvai ao Senhor, galera. Aí alguém perguntou para Davi, com o quê? Com palmas, com saltério, com instrumento de corda, com símbolos. Louvores alto-fonantes. Louvor alto-fonante tipo a igreja cantando em uníssono com uma só voz, com barulhão, ensurdecedor, entendeu? Um muro de som, de vozes. É assim que se faz. É isso que a gente tem que buscar. Esse é o padrão. Se existe um padrão metodológico de como fazer algo que é legítimo. Aí o desafio é, faça e veja o que acontece. Veja se você não pode comparar o louvor da sua igreja com o louvor dos anjos no Apocalipse. Fica igual, velho. Igual. Eu já passei por isso. E aí não importa a letra, não importa a língua que você está cantando, importa o Deus que você está adorando e o quanto o seu coração está queimando. É isso. É santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. De novo, de novo, de novo, de novo, pela eternidade. Entende? Você sente tudo. Plenitude nas suas emoções, plenitude na sua espiritualidade, plenitude na sua mente, porque o seu culto a ele é racional, é consciente. Mas a gente tem que sair dessas convenções que, na verdade, é aquela coisa não, olha, irmão, decência e ordem. Como assim? O que é decência e ordem? É usar ou não usar gorro? É o quê? É gritar ou não gritar no microfone? Cara, tem compressor na mesa para você gritar no microfone, filho. Tocha compressor e abre a voz. É dançar ou não dançar? É ter ou não ter um ministério de dança? Porque o meu pensamento é que todo mundo é ministério de dança do mesmo jeito que todo mundo é ministério de louvor.
Dança todo mundo, dança baixista, dança baterista, dança tecladista, dança vocalista, dança todo mundo. E faz o passinho, porque as meninas ali estão profetizando com o movimento, elas estão fazendo algo que importa. Passa junto. E transforme tudo aquilo numa grande festa, porque nós estamos, até a língua portuguesa diz, nós estamos celebrando o culto. Cadê a festa? Onde estão as bodas dessa noiva que a gente diz que é? Só sabe ir para a igreja chorar? A noiva, em vez de estar feliz, está chorando? Não que ela não possa chorar, entende? Mas é bodas, cara. Bodas é festa. Jesus fez até o vinho para você beber e ficar alegre. Sabe? Eu acho que é mais por aí, sabe? Então fica discutindo de legitimidade. Não, as músicas têm que ter mais letra. É assim, eu não gosto desse estilo musical, agora eu vou usar o que eu tenho de conhecimento para queimar isso aí. Sabe? Eu acho que, sinceramente, tem alguns grandes pregadores que, inclusive, eu respeito, que deviam tomar vergonha na cara e ensinar evangelho para as pessoas. Entende? Porque a conexão do ministro é de profeta. E eu não estou aqui pregando rebeldia não, tá, gente? Isso é uma cadeia que vem do céu. Você tem lá, Coríntios ou é Romanos? Deve ser Coríntios. Paulo falando assim, olha, primeiro vem os profetas. Entende? Primeiro os profetas, depois os apóstolos, depois os ministros, depois os presbíteros. Entendeu? É assim. A conexão do profeta é direto com Deus. E aí quando dá errado, meu amigo, tem que ter humildade para dizer, desculpa, pastor, talvez não fosse o tempo de eu fazer, talvez fosse o tempo, mas não fosse o modo. Mas tudo que eu estou vivendo aqui é verdade. E eu já levei dessa, de chegar assim no meio do louvor e puxar a galera para orar por elas. Vou orar por enfermidades aqui e tal, e orar e tal, e ter gente ser curada. O pastor vir para mim e falar assim, cara, eu não quero que você faça esse tipo de coisa assim sem avisar antes. Tá bom, pastor, me desculpe, me perdoe. Aí ele viu minha submissão e disse assim, mas você sentiu de Deus mesmo? Pastor, eu senti de Deus mesmo. Não, mas sem avisar não, porque constrange os outros pastores do ministério. Tem um motivo pelo qual foi feito, mas eu já tinha feito, entendeu? Não tem problema eu pedir desculpa. Eu já fiz o que eu queria. Então assim, peço perdão. Mas pedir licença, mano, para um comando que Deus te deu é complicado. Sabe? Submissão é aceitar a exortação. Não é fazer aquilo que a Bíblia te apoia a fazer e que Deus te mandou fazer naquele momento. E aí o pastor vai medir, vai dar medida para você ter um equilíbrio. Estou dizendo para todo mundo enlouquecer no púlpito e entendeu? Fazer um monte de doideira, não. Conserva a sã doutrina. Sempre. Então não feriu a doutrina da igreja, não? Não. Então tá tudo certo. Né? Mas ficar pregando aí, não, worship é não sei o quê. Eu sou músico da velha guarda, velho. Eu sinto falta das tronchuras. Por isso que eu gostava do Filhos do Homem, porque aí a gente tocava fusion, entendeu? Faz balanço, faz não sei o quê. Mas eu vou dizer o quê para deslegitimar o trabalho de outros ministérios? Os caras só sabem tocar isso. Não é verdade, eles sabem tocar outras coisas. Qualquer banda sabe tocar outras coisas. Eles escolhem o estilo musical que eles vão trabalhar. Agora, se eu não gosto, eu não escuto. E se eu gosto, eu escuto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir Morada, André Aquino. Gosto da Priscila Alcântara, de ouvir Priscila Alcântara. Gosto de ouvir Marcos Almeida. Gosto de ouvir DJ PV. Cara, escuta. Entendeu? Se você não gosta, o problema é seu. Total. Massa demais. Respondi? Respondi. Sei. Cara, temos algumas pessoas acompanhando nossa live e uma delas, a Damaris Urias, falou o seguinte: uma das coisas que se percebe hoje e que sinto falta é a questão de que a celebração tem perdido muito espaço no momento de louvar a Deus, além da falta de expressão a Deus com o corpo, de dar uma prioridade para músicas lentas ao invés de músicas mais
mais dançantes. É porque a mais música rápidas, né? lenta ela é mais democrática, né? É tipo, basicamente os músicos iniciantes conseguem tocar melhor. E como a demanda é muito grande de cultos, a gente não tem também muito músico para tocar, a gente no desespero acaba pegando músico inexperiente, né, para tocar. Imagina fazer aquela introdução de Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Entendeu? O cara não sabe fazer o balanço, entendeu? É melhor cantar lindo Jesus, rei do meu coração, como eu amo seus caminhos, que fala basicamente a mesma coisa, só que mais devagarinho, entendeu? É por isso aí. Isso é errado, isso é certo, né? Nesse quesito de música, mas eu queria perguntar, assim, se a gente tem, que nem o exemplo que tu deu, assim, uma música mais, né, de júbilo, assim, é mais, às vezes, difícil, né, pro cara do instrumento ali tocar, pro músico, e aí tu pega uma música que é mais acessível a ele, assim, mas também tem a questão de que tu precisa treinar isso. Como é que tu consegue não constranger, né, o músico para ele também, né? Porra, quando vê a pessoa realmente não sabe tocar uma música mais esquematizada, assim. E achei que tu tinha falado alguma coisa. Mas também não deixar ele se acomodar só naquelas 5 notinhas que ele sabe fazer, entendeu? Então, eu já fui muito de apertar, sim. Mas hoje, na minha visão, tem que deixar o pau quebrar, entendeu? Eu acho que é aí que o cara demonstra o coração que tem. Porque ele pode melhorar porque eu tô reclamando, porque eu tô falando, porque eu tô exigindo. Mas essa entrega Deus nunca vai receber, porque não foi uma atitude legítima de coração. O cara não quis melhorar por causa de Deus, ele quis melhorar por causa da vergonha dele. E a gente tem que parar de olhar para si e olhar para Deus. É que nem o Morada canta, né? Tipo assim, tudo tem a ver só com ele, entendeu? Ele é tudo, ele é o vento forte, ele é a chuva forte, entendeu? É tudo por causa dele. Então fica assim, o líder tem que cobrar mais dos ministros, tal. Tá, eu vou cobrar. Mas essa melhora vai para a conta de quem? Não é galardão nem para mim, nem para eles, porque não existe adoração, atitude de adoração nisso. O que a gente precisa é fazer como a Bíblia ensina em Apocalipse, voltar às primeiras obras, sabe? Se a gente olhar para isso, você vai ver que toda semana o cara vai ter uma melhoria, porque ele realmente quer agradar a Deus. Ele sabe que o som que ele faz e a intencionalidade das notas que ele produz faz diferença para Deus. E faz de verdade. Deus está aí para ouvir música, sim. É claro que Deus, ele ouve música muito melhor no céu dos anjos. Os anjos não erram nada, tá tudo certo. Mas ele criou o homem para fazer. Entendeu? É isso. Eu não sei que você tem filho já, pastor? Tem filho? Não? Quando você tem um filho, qualquer bobagem que seu filho faz, você acha a coisa mais linda do mundo. Ó, papai, desenhei o carro, o negócio parece uma gema de ovo, assim. Mas você vê que tem uma intenção de fazer o carro. Ele tenta fazer aquela estrutura, né? Aerodinâmica do carro. E você vê que ele está se esmerando para chegar lá, um desenho perfeito. E você acha lindo essas tentativas, porque ele também vai melhorando a cada dia. O meu filho não conseguia encher uma bexiga, porque ele só tem 3 anos. Hoje, eu comprei um saco de bexiga para ele. 50 bexigas. Foi tentando, tirando o saquinho, e ele acha que as bexigas estão quebradas, né? Que não consegue encher. É ele que não consegue. Mas ele tentou, até que encheu. A sala tá repleta de bexiga cheia, que ele encheu agora. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele quer mostrar para mim. Olha, papai, eu consegui. Isso não sou eu que estou exigindo dele. Eu fiz um investimento nele. Eu dei para ele o potencial de crescer. É o que ele deu para todos nós. Potencial de crescer, de aumentar a habilidade. Mas o que você escolhe fazer com essa habilidade, com esse presente que Deus te deu, que reflete realmente o seu coração. Se você é um adorador de verdade ou não. Porque chegar lá, ouvir uma música emocionante no púlpito e chorar, qualquer um faz, qualquer ator faz. Qualquer pessoa faz isso aí. Mas e o seu tempo? Cadê seu dízimo do seu tempo?
E se não segue mais o dízimo porque é do Antigo Testamento? Cadê o tudo que o Novo Testamento pede de você? Cadê seu tudo? Né? E a gente tem dificuldade de moldar a nossa cosmovisão segundo o que Deus quer. A gente fica entrando nessa linha de conveniência. E a palavra fala que é isso que vai enganar os eleitos. É uma visão de conveniência. O que é conveniente para mim? Eu não vou abrir mão de nada da minha vida pessoal, porque você tem uma vida pessoal e você tem uma vida na igreja. Quando você foi chamado para Deus, para ser integral nele. Fazendo o que você for fazer. Não, mas isso aqui não bota feijão na mesa. E o que bota é o seu trabalho? Ah, você acha? Porque tem gente que acha que é o trabalho dele que bota o feijão na mesa. Que no dia você está empregado, ganhando 17 mil reais por mês, e no dia seguinte você está na rua tentando pegar seu seguro-desemprego na maior dificuldade, porque o governo todo dia muda a lei. Você não pode nem pegar auxílio. A vida da gente é assim, é sempre na mão do Senhor. Eu tenho 37 anos, eu vivo no ministério desde os 9. Eu nunca precisei tocar secular. Eu acredito que isso é um mérito para mim, mas não uma obrigação. Foi uma escolha que eu fiz de não tocar música secular, de dedicar todo o meu talento somente a Deus. E desde lá, o Senhor tem cuidado de mim. Quando tem viagem com banda, quando não tem viagem com banda. Antes de pandemia, durante pandemia. Nunca houve de faltar nada na minha casa, porque é sempre o Senhor que me sustenta. E eu digo à minha esposa, nessa casa não tem adulto, somos 3 crianças. O único adulto aqui é o Senhor, e é Ele que põe comida na nossa mesa. Não tem faltado. Eu tenho aqui o meu home studio montado, tudo coisas que o Senhor me deu. Eu não pedi nada a ninguém, o Senhor me deu. Entende? A minha casa é bem abastecida, o Senhor me deu tudo. Sabe? Então eu acho que é difícil entrar. Não digo que isso é para todos, mas acho que cada um tem que saber qual que é seu lugar diante de Deus e começar a viver de acordo com o propósito que foi chamado. Essa era uma oração constante de Paulo. Rogo-vos, pois, que vivam de maneira digna do chamado que vocês têm. Então tentem viver o máximo possível. Acho que é isso aí. Entendi. John, pensando nisso, se servir a Deus, adorar o Senhor da maneira que Ele institui que a gente adore, né? É uma coisa que algumas pessoas acham muito pesado, justamente porque exige tudo. E adorar a Deus nessa zona de conforto que você tinha citado antes, a gente pode considerar idolatria? Você é mala, viu? Cara, infelizmente é idolatria, sim. É idolatria. Infelizmente. E a gente é muito assim, cara. A gente põe o ministério de louvor para louvar por nós. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A função do ministro é levar o coração das pessoas até Deus. Você é um santo na igreja católica, entendeu? Sua ocupação é botar tudo no carrinho de mão e levar lá, entendeu? É o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Uma cueca de ouro. Cuecão de ouro, mano! Entende? Então, o pessoal se acostumou muito com isso. Ai, o louvor da Ana Paula Valadão é uma benção. Aí os meninos da igreja, não, os meninos da igreja são bênçãos. Tem uns probleminha aí, mas são bênçãos. Entendeu? Então assim, mano, eu tenho que ser uma bênção. O meu pastor é o pastor fulano tal. Tudo bem, mas e você, quem é? Não, as pregações do meu pastor, você precisa ver. E suas pregações? Que eu saiba, você está nessa igreja há mais de 10 anos. Então a gente é idólatra mesmo, assim, como estou falando a gente, né, como igreja no geral, e isso está no subconsciente coletivo, a gente faz até sem querer e sem saber, porque é um padrão que está aí. Você chega na igreja e as coisas são assim. Então tem gente que diz assim, não, eu estou congregando na igreja tal, porque a palavra desse pastor é assim, uma coisa. Mano,
se é esse o motivo de você estar na igreja do cara, é melhor você sair. Porque você tem que estar na igreja para participar do projeto, para você fazer alguma coisa. Não é para você ver alguém fazer. Entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu acabei de me converter. Pronto, se você acabou de se converter, você não fica aí idolatrando pastor, idolatrando o Ministério do Louvor. Você faz o seu e vai embora. Aí vem um crente, entendeu? Tipo, crente pejorativamente falando, e ele ensina a ser religioso. Aí você vai, quando é pastor tal que tá pregando, mas você não vai no dia da pregação do líder do Ministério do Patrimônio da igreja, porque ele é muito prolixo, é muito chato. Aí você não vai no culto. A pregação de fulano é chata demais. Mano, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que estiver sendo pregada no púlpito de uma igreja é mais do que o que você sabe. Por quê? Porque você é o afegão médio, né? Como diz no Pânico. O afegão médio não lê Bíblia, não conhece Bíblia. O afegão médio não sabe nada sobre hermenêutica nem sobre exegese. O cara ali mastigou para tentar fazer a pessoa aprender alguma coisa. E o cara não vai porque fulano é chato demais. Olha só, mano, que geração de idiotas nós temos. Desculpa. Mas é muita idiotice, cara. Muita burrice. Sabe? Então, esse lance da idolatria, mano, assim, é uma grande verdade e que está presente em todos os ministérios ocidentais. Porque isso é coisa de ocidental, né? Você tinha lá os filósofos em cima da calçada falando e não sei o quê. E aí, não, vou chamar o Joe Vitorino para falar aqui. E aí é o Joe Vitorino. Aí você bota a minha cara grandona assim na foto. Entendeu? E aí, de repente, as pessoas podem me dar um título, uma propriedade para falar sobre coisas, mas que eu não tenho... Cara, tudo que eu tô falando aqui é passível de dúvida, de discordância. E eu posso até estar redondamente enganado em tudo que eu falei até agora. E eu assumo isso. Porque se vem alguém me exorta e me mostra na palavra, mano, você errou na sua fala aqui, porque a Bíblia diz isso e aquilo, e você não prestou atenção. Aí eu, pô, seu irmão, me perdoe, muito obrigado, porque agora eu tô corrigindo, eu tô como que se diz? Aprimorando com você. Ferro com ferro, meu amigo, se afia. Se a minha palavra não tá certa, tem uma palavra que vai fazer ela se acertar. E Deus vai levantar uma pessoa para fazer isso. Entendeu? Não é, o Espírito Santo não falou comigo. Não, sabe? Não tem esse lance da idolatria. Amém. Joe, tem mais uma pergunta aqui da Gabriele Zimmermann. Tá perguntando como você vê essa questão do ministro levar a igreja a adorar e se ele não cumpre esse papel, qual é o sentido dele estar ali? Oh, cara, pergunta boa, hein? Qual o sentido dele estar ali? O sentido de ele estar ali, vou falar a palavra certa, que é chocante para muita gente. O artista está ali porque ele é um artista. Então, o lugar do artista é onde ele pode produzir a arte dele. O que é que um pedreiro precisa para exercer a arte dele? Ele precisa de um terreno. Precisa de material de construção e ferramentas para fazer. O que é que o artista precisa produzir? Ele precisa de um palco do instrumento. Um lugar onde ele fique visível e audível e um instrumento que ele domine para exercer essa arte, para criar essa obra. Então eles estão ali para isso. Ao elevar o coração da igreja, o Espírito Santo é que faz isso. O Ministério de Louvor, ele faz uma conexão, na verdade, em relação à igreja, porque a adoração em espírito e verdade, ela só serve para Deus, certo? A gente entra em consenso com isso? Não. Entra em consenso? Certo. Então a gente cria adoração para Deus. Eu sou adorador no meu cotidiano. E no dia dos cultos, eu pego essa minha experiência do cotidiano e levo para o altar. Então tem várias funções, certo? A função é produzir arte pela arte para dedicar a Deus. Essa é a nossa oferta, certo? Em segundo lugar, o Ministério de Louvor dá a medida da igreja, para a igreja, do que é permitido e do que não é permitido. Então, os ministros mostram para a igreja, por exemplo, se na igreja é adequado orar em línguas,
se é adequado aplaudir, se é adequado dançar, o Ministério de Dança cumpre essa função também, tá? E se é adequado, tipo, correr no meio da igreja, por exemplo. Então nós somos essa medida, né? Nós damos essa medida do que é permitido e do que não é. Então você tem lá a vestimenta do ministro do louvor, também mostra o que é permitido de usos e costumes. Se pode cabelo comprido, se pode tatuagem, se não pode. É a normativa oral da igreja. Essa é a função do Ministério do Louvor, tá lá. E tem o início de tudo, o estopim, né? Acender esse pavio, que é o seguinte, gente, vamos cantar isso aqui? É por isso que eu falo que é importante o Ministério do Louvor ter as músicas que são próprias, que são das suas experiências, porque elas vão ser mais coerentes com a vida da igreja. Não é que todas as músicas do repertório tenham que ser, mas o ideal é que seja, porque todo grande ministério de sucesso faz isso, é o que eles fazem e é o que traz sucesso para o ministério deles. Porque a igreja absorve a mensagem com mais facilidade. Por quê? Porque tudo que é pregado é fortalecido com a cultura oral nas canções. Entende? Você internaliza a mensagem com mais facilidade. Então esse é o grande papel do Ministério do Louvor. São medidas de comportamento. A adoração a Deus é totalmente individual. Agora, a celebração é no coletivo. Então aí é fazer festa, fazer fervo mesmo. É para o povo se animar, é fazer uma festa. Comam, bebam, ceiem, porque ceia também, né? A ceia é aquela coisa meio assim, né? Aí come um pedacinho de pão, bebe o vinho não, é suco de uva, né? E tal. Mas o que é ceia mesmo? Ceia é mesa cheia, a casa cheia de gente, todo mundo comendo e bebendo em memória de Cristo. Mas qual é a memória que você tem de Cristo? Em memória de mim. Não assim, em memória de mim, gente! Entendeu? Eu acredito que é isso que Jesus pede. Porque a memória que vocês têm de mim não é da minha morte, é da minha ressurreição. Cristo está vivo, essa é a memória que nós temos. Né? Acho que respondi a irmã, eu acho. Excelente. Cara, quer agradecer muito a você por ter participado conosco aqui. Para nós foi uma honra, assim, e eu percebo que muito da tua fala, assim, ela tá carregada não apenas de teologia, que é importante, mas dá para ver que tá carregada de muita experiência, né? Muitas coisas que você passou, dá para ver que tudo isso veio junto, né? Então, a gente quer te agradecer. Mas agora, para fazer um fechamento, eu gostaria que tu desse uma fala de fechamento sobre a adoração saudável para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. A palavra sobre louvor saudável, então. Adoração saudável. Olha, uma adoração saudável é uma adoração que reflete o seu amor por Jesus, a sua crença no Deus soberano de toda a terra, livre de qualquer religiosidade, livre de qualquer padrão que não seja bíblico, né? E com intensidade. Não só intensidade, mas também intencionalidade, que é uma coisa totalmente diferente, né? É você fazer com toda a vontade, com todo o seu ser, com todas as suas forças, sabe? E sabendo a quem você está adorando. E aí você adentrar nesse lugar de adoração dentro de você mesmo, cada vez mais profundamente. É isso que vai te tornar cada vez mais saudável nos seus momentos bons e nos seus momentos ruins. Adoração saudável em espírito e em verdade. Fantástico, cara. Show de bola. E então, mais uma vez, agradeço ao John aí. Valeu mesmo por esse compartilhar. A todos aqueles que nos assistiram também. Cara, valeu, obrigado mesmo aí, tá? Por se disponibilizar. Sei que nesse período de pandemia, o que mais acontece agora aqui é live, né? Live é uma coisa que entrou na rotina agora, né? Na agenda, né? 1000 lives. Então, assim, ó. Mas para dar esse fechamento agora, de uma forma diferente, eu gostaria que tu fizesse uma oração. Orasse por aqueles que estão assistindo aqui, por aqueles que vão ainda nos assistir, né? Pode ser?
Pode. Amém. Senhor, nós, em sua presença, te agradecemos, Senhor. Eu, pessoalmente, te agradeço, Pai, pela vida de cada um que esteve aqui nessa live e das pessoas também que vão comparecer após essa edição. E que elas possam ser realmente incomodadas, né, com a palavra que foi dada hoje. Eu não tenho intenção de pastorear ninguém com quem eu não possa realmente me responsabilizar, Pai. Mas eu acredito que é importante as pessoas refletirem sobre esses temas, refletirem sobre sua verdadeira conexão contigo, Senhor. E que o Senhor possa trazer à luz a todas as coisas, Pai, para que nós possamos mudar o panorama da adoração no nosso país. Existem promessas, Pai, de que nós seremos o grande celeiro de adoradores para as nações. E que isso possa também, humildemente, Senhor, fazer parte dessa mudança, desse crescimento e da geração desses novos corações, Pai, que irão pelas nações para pregar a Tua palavra em nome da nossa nação. Abençoa o Brasil, abençoa os missionários, os pastores, os líderes de igreja, os ministros de louvor, e que o Senhor possa realmente, Pai, trazer a Sua verdade em cada coração, inclusive no meu. Em nome de Jesus. Amém. Show de bola, John. Obrigado, tá? E vamos aproveitar o contato, né? Passa o WhatsApp pra galera. Na próxima vai ter um louvorzinho, né? Vamos fazer uma live de louvor aí. Ó, show de... Então, eu posso falar rapidinho? Eu já falei. Pode. Galera, é o seguinte, já tem minhas redes sociais, tá bom? Você vai me achar ali no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, é o Joe Vitorino. Você vai digitar na busca, você vai me achar rapidinho ali. Né, eu tenho o meu Instagram também, que é o Joe Vitorino também, é JOW Vitorino, tá? Você vai me encontrar ali. Gente, quem me seguir, eu sigo de volta no Instagram. A parada é essa. Me seguir, eu sigo de volta. Vai lá. Se quiserem fazer perguntas também nas minhas redes, eu tô sempre disponível, né? Se muita gente acaba fazendo pergunta, eu gravo um vídeo no YouTube. Eu tinha parado um pouco, porque eu tive hospitalizado uns dias, mas agora eu vou voltar com força total no YouTube ali, né? Respondendo perguntas também. E espero vocês lá, tá? É isso aí. Show de bola. E o pessoal da Identidade Jovem aí, né? Acompanha aí depois, vamos colocar tuas redes aqui embaixo, né? Do John aí para você seguir. Para nós aqui, alguém altamente recomendável, né? E para quem tá no YouTube aí, ative as notificações aí. Show de bola. Ô, John, valeu mesmo, cara. Vamos manter contato aí. Brigadão mesmo pela oportunidade de ter não apenas teu conhecimento, mas olhar pra você, ver esse sorrisão aí que inspira. É legal isso, cara. Acho que isso inspira o que é ser de fato um cristão, tá? Valeu mesmo. A todos que estão nos assistindo, Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite.